Amém, queridos? Você está feliz hoje? Que bênção! Eu quero trazer só uma breve reflexão para nós hoje, visto que hoje nós tivemos um culto um pouco diferente. Prometo que eu não vou demorar. Você sabe, nossos cultos, o culto da família, ele começa às 10h30 e ele vai até 12h30. E nós temos 30 minutinhos aí, e eu gostaria de deixar uma mensagem para o teu coração. Mas antes, preciso dar algumas informações para você. Tanto Rede Ecoar quanto a Rede Amarela, vocês que foram premiados como as redes mais animadas, ao final do culto vocês vão receber a lembrancinha de vocês aqui ao lado, tá bom? Então, dá uma segurada, aguarda um pouquinho que vocês vão receber. Mas também, para todas as redes e todas as células, ao final do culto, não vai embora correndo não. Está chovendo, aguarda a chuva passar, vai dar tudo certo. Por quê? Quero convidar você a vir aqui em cima ao palco para a gente poder fazer a nossa foto oficial. Então você sabe que a gente tem o costume de tirar uma foto. Olha essa aí. Essa é uma das fotos que a gente tem e a gente precisa dar uma renovada. Certamente tem muita gente que ainda não está aqui. Mas ao final do culto, vem aqui, a gente vai redistribuir tudo bonitinho para a gente tirar aquela foto. Dito isso, querido, privilégio de estarmos aqui celebrando a festa da multiplicação. E festa da multiplicação, eu até comentei com o Emerson e Janaína aqui atrás, a gente não vem aqui para celebrar um método da igreja. Um culto como esse não é para a gente celebrar um setor da nossa igreja. A festa da multiplicação é para a gente celebrar o propósito da nossa existência, para celebrarmos o propósito da nossa vida. Porque célula não tem a ver com fazer parte de um grupo porque a igreja está mandando. Não, não é isso. O propósito da célula é sermos evangelistas. O propósito da célula é anunciarmos Cristo para as pessoas. De modo que esse é o maior propósito da vida do crente. Anunciar Jesus, anunciar Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Discipular pessoas, acompanhar pessoas. E nós somos uma igreja em células, nós não somos uma igreja que tem células. Portanto, se você está aqui e você ainda não faz parte, eu quero convidar você a se integrar nesse movimento. Porque uma coisa que o pastor Juan fala é o seguinte: eu não vou conseguir pastorear com tanta atenção semanalmente 800 pessoas, quase 1000 pessoas. É impossível. A equipe ministerial não vai conseguir pastorear toda a igreja, 800 pessoas com o mesmo nível de atenção toda semana. Nós estamos aqui no domingo, nós pregamos, nós trazemos a direção. Certamente, se você quiser um atendimento, nós vamos te atender, nós vamos conversar. Agora, pastoreio e discipulado é diferente. É vida na vida. É eu saber o que está acontecendo na tua casa. É eu saber como está o teu estado de alma. É eu saber a tua vida espiritual. E eu não tenho como fazer isso se não tivermos um contato constante. E é por isso que as células existem. Quem cuida da igreja não é apenas o pastor, não são apenas os líderes. Mas a verdade é que quem cuida da igreja somos nós, que respondemos ao chamado do Senhor. E entendemos que a nossa vocação não é apenas sermos filhos de Deus para receber palavras, mas sermos filhos de Deus sendo atuante na vida das pessoas. Sendo alguém que recebe uma porção do céu e ainda assim consegue entregar para pessoas. É por isso que as células existem. Para que nenhuma alma se perca. Para que ninguém fique de fora, mas para que todos sejam acolhidos, amparados, ouvidos, direcionados, exortados e amados com o mesmo nível de atenção. Com o mesmo nível de eficácia. E eu lembro quando começamos a primeira célula piloto lá em 2019... Já foi até na casa do Emerson também, era só com a diretoria da igreja, o pastor Juan estava lá, alguns membros da equipe ministerial faziam parte. E eu me lembro que quando o pastor Juan veio falar isso comigo, eu era o cara mais anti-célula que você vai conhecer. Eu não gostava de célula. Porque eu falava, para que isso? Igreja não precisa disso. E o pastor Juan me deu uma segunda chance e falou, vamos lá, filho, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu olha a audácia, a equipe ministerial, e falando, eu não concordo com isso. Ele falou, Samuel, experimenta. E você vai ver. Isso em 2019, lá no início. E aí a história continua com o primeiro semestre de 2025, eu estava liderando 3 células. Terça na casa da Marilene, do Dr. Marcelo. Quarta na casa do Paulo, da Patrícia.
E por um período, quinta-feira na casa da Clécia e do Jairo. Porque eu amava aquilo. Eu amava. Porque quando você ama alguma coisa, quando você acredita naquilo, o cansaço é só um detalhe. E quando se trata das coisas de Deus, é melhor ainda, é diferente. Porque você entende que você está indo para um lugar para ser resposta de oração na vida de alguém. Porque você está indo num lugar para edificar vidas, para levar uma mensagem. E mesmo que não seja você a levar um estudo, você está lá como participante da família de Deus para acolher e abraçar a gente que talvez nunca seria abraçado aqui. Porque a igreja, ela é como um pássaro e ela precisa funcionar com as duas asas. E uma delas é o culto aqui mesmo, no domingo, que você vem, você encontra as pessoas. Mas por outro lado é o culto nos lares, é a célula. Eu sei que no momento do Ajustando Foco, você até pode vir aqui. Durante uma mensagem você pode chorar. Deus pode falar ao teu coração. E o que vai acontecer vão ser umas 2 ou 3 pessoas vindo te abraçar, te acolher. Mas aqui a gente não vai ter tempo de poder ouvir a tua história no culto, não. Não tem como. Agora experimenta chorar na tua célula. Experimenta falar na tua célula que você está desempregado. Experimenta falar na tua célula que você vai passar por um procedimento cirúrgico. No mínimo de 10 a 12 pessoas vai pegar na tua mão e vai falar assim: eu me comprometo a orar pela tua vida. Eu me comprometo a caminhar com você. Eu me comprometo a fazer um jejum pela tua dor. Eu me comprometo a te carregar no colo. Porque isso é ser igreja. Não é só a gente chegar no domingo e se abraçar. Isso é lindo, é maravilhoso. Aqui nós falamos com a igreja e trazemos direção. E o cuidado diário é você que faz. É eu que faço com a minha célula. É o pastor Juan que faz com os coordenadores, com os supervisores, com a equipe ministerial. É claro, não estou dizendo que a gente não vai te atender, nós amamos fazer isso. Mas fato é que você precisa de alguém para caminhar com você. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus caminhou com 12. Jesus falava com a multidão. Jesus falava para 12 mil pessoas, mas ele trazia para perto 12 discípulos. Ele trouxe para perto 12 que conheciam o coração dele e que ele conhecia de volta. Jesus curava pessoas, curava a multidão, mas ele tinha 12 para andar junto. E eu não posso achar que sou melhor do que Jesus para poder caminhar de perto com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 800 pessoas. E é por isso que nós trabalhamos dessa forma. E quando eu começo a me lembrar de que eu era um cara que não gostava de células, mas depois comecei a amar células, eu comecei a me perguntar por quê. E é como eu disse, quando você acredita em algo, você não se importa com o cansaço. Quando você ama alguma coisa, você faz apesar do teu cansaço. E você faz isso porque você entende que é o teu propósito. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria dar 3 indicativos do porquê às vezes nós não cumprimos o nosso propósito. E eu queria convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21. Está projetado e ele vai dizer o seguinte, apóstolo Paulo falando: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, igreja? Fomos feitos justiça de Deus. Fomos reconciliados com Cristo para que pudéssemos reconciliar pessoas com Ele mesmo. A verdade é que se a gente não entender o preço dessa reconciliação, talvez a gente não vai entender o propósito da nossa existência. As pessoas, elas estão vivendo, buscando um sentido para a sua vida. Muita gente às vezes está com 40, 50, 60, 70 anos e está falando: eu não sei porque eu nasci. Eu não sei se eu estou vivendo o meu propósito de vida. Eu não sei se eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Mas a verdade é que enquanto não entendermos o Evangelho do Senhor, nunca vamos entender o nosso propósito. Enquanto não entendermos o sacrifício de Cristo, a gente nunca vai entender o porquê nós nascemos, porquê nós existimos, porquê nós estamos aqui, porquê que você está aqui, porquê que você senta nesse banco, porquê que você vem a essa igreja. E às vezes nós não cumprimos aquilo que fomos chamados para cumprir,
Porque às vezes nós carregamos muitos diagnósticos, sabe? Nós até entendemos um pouco o reino dos céus, mas às vezes isso não basta, porque carregamos dentro de nós alguns diagnósticos. E quando eu olho para essa igreja linda, maravilhosa, toda colorida, eu consigo entender que aqui dentro tem vários diagnósticos. Tem pessoas aqui que receberam diagnósticos médicos, mas tem pessoas aqui que também receberam diagnósticos no que diz respeito à opinião pública. Pessoas que foram taxadas de alguma forma. Talvez você já ouviu sobre isso. Talvez na infância você fala, não, eu não recebi um diagnóstico médico, mas eu recebi um diagnóstico do meu pai, de que eu nunca iria conseguir fazer alguma coisa. Mas eu não recebi um diagnóstico do meu pai, eu recebi um diagnóstico médico. Alguém me deu um laudo na infância que falava que eu não ia conseguir progredir. Alguém me deu um laudo na adolescência que falava que eu não ia ser alguma coisa. E para que eu fosse, eu ia ter que avançar, eu ia ter que lutar mais do que todo mundo. A verdade é que quando nós internalizamos esse tipo de coisa, isso acaba afetando até mesmo o nosso propósito de vida. Coisas das quais Deus sonha para você, às vezes a gente não consegue fazer. Porque fomos limitados de certa forma. Porque acreditamos que não vamos conseguir. Porque achamos que a opinião dos outros é um fato sobre nós. E eu quero falar sobre propósito com você, e eu estou citando esse texto, porque ele começa falando sobre reconciliação. E quando nós ouvimos falar dessa palavra, a primeira coisa que pensamos é sobre uma restauração de um relacionamento. Relacionamentos quebrados precisam de reconciliação. E às vezes o relacionamento se quebrou porque alguém falhou, ou às vezes ambas as partes falharam. Só que no nosso relacionamento com Jesus é diferente. Ele não errou comigo, ele não errou com você, ele não errou com o homem, mas nós erramos com ele. A diferença é que Deus, como parte ofendida, buscou reconciliação com os ofensores que somos nós. Eu não sei se você consegue se lembrar de uma relação que foi quebrada. Talvez você já passou por situações assim, ou você entende que esse é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. Porque aquilo que um dia funcionou não funciona mais. O que um dia foi bom, hoje é até difícil de lembrar. E isso acontece porque, de certa forma, essas relações foram importantes para nós. Agora, se nós que somos pecadores, nós sofremos por pessoas que um dia nós amamos, mesmo com o nosso amor falho, pensa o próprio Deus que nos amou com amor perfeito. Pensa o nosso Deus que nos amou de forma incondicional. Quando essa relação foi quebrada, mas o que me chama a atenção é que Deus, como parte ofendida, não apenas deu o primeiro passo na reconciliação, como Ele foi além do que era possível, para que essa reconciliação acontecesse. Esse Deus perfeito, esse Deus santo, Ele enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. E eu estou dizendo isso porque se nós não entendermos a atitude de Deus em nos reconciliar com Ele mesmo, a gente nunca vai entender o nosso propósito de vida, que é reconciliar pessoas com Cristo. O teu propósito de vida está diretamente ligado ao teu entendimento acerca da salvação e da tua reconciliação. Porque engana-se quem pensa que o propósito de vida está entre escolher se vou fazer medicina ou se vou fazer advocacia, não. O propósito da minha vida está em eu serei alguém que vai reconciliar pessoas com Cristo ou não. Serei alguém que vai ser boca de Deus na vida das pessoas ou não. E às vezes a gente está pensando, para que eu nasci? Eu nasci para ser um mecânico ou eu nasci para ser um pedreiro? Eu nasci para ser um médico ou eu nasci para ser um empreendedor? Eu nasci para ser um missionário ou eu nasci para ser um pastor de igreja local? Não, a questão não é essa. O nosso propósito de vida está diretamente ligado ao que nós fazemos com o nosso fôlego. E isso tem a ver com honrar a Jesus com a nossa atitude, com o nosso proceder. O meu propósito de vida não está em escolher uma profissão. Meu propósito de vida está em fazer com que pessoas conheçam a Deus. A forma como vamos fazer isso é diferente. A forma como vamos fazer isso é outra história. Mas quando eu falo sobre propósito de vida, eu estou falando sobre isso. Sobre o fato de termos um dia sido reconciliados com Jesus e que agora precisamos reconciliar pessoas com Ele mesmo. Mas nós falhamos muitas vezes porque 3 coisas acontecem conosco. E a primeira coisa é a nossa falta de revelação. É a falta do entendimento do sacrifício de Cristo. Nós fomos criados por um Deus santo. E talvez você não entende o que é isso. Tudo bem, Deus morreu, Jesus morreu no meu lugar, mas por que isso é importante?
E eu queria te explicar de uma forma muito breve e bíblica. Nós fomos criados por um Deus santo e perfeito, rico em graça e misericórdia. Nós fomos criados para adorar e reconhecer a sua grandeza. E isso faz sentido porque todo ser humano nasce com o impulso da adoração. Eu e você nascemos com o desejo de adorar alguma coisa. Pelo nosso pecado, às vezes não adoramos a Deus, adoramos a nós mesmos e nossos sonhos. Mas originalmente fomos feitos para adorar a Deus. Mas quando o homem escolheu o caminho da desobediência no jardim do Éden, lá em Gênesis 3, esse Deus que é abundante em amor também precisou agir com justiça. Porque o pecado quebrou a nossa relação com Ele, e por causa disso merecíamos a condenação, que é o que está lá em Romanos 6. Porém o amor de Deus foi tão grande que Ele planejou a reconciliação de um modo que unisse amor e justiça, sem negar nenhum dos dois. Nos amou tanto, mas pelo nosso pecado também precisava exercer justiça. Mas como pode um Deus amar tanto e passar pano para o pecado, senão Ele iria ferir a sua justiça, se Ele passasse pano para os nossos pecados? Afinal, quem erra precisa arcar com as consequências. E aqui está a solução. Deus envia o seu único filho Jesus, João 3,16, para que sendo verdadeiramente homem, vivesse uma vida perfeita em todos os seus caminhos, Hebreus 4, e anunciasse o reino dos céus, Mateus 4,17. Ele se fez homem de dores, Isaías 53:3, sujeito às mesmas limitações, enfermidades e tentações que nós, mas sem jamais pecar, 1 Pedro 2:22. Então o que Deus faz? Ele entrega esse filho perfeito para morrer morte de cruz, Filipenses 2:8, para cumprir plenamente a sua justiça, Romanos 3:25-26, e para que a nós, pecadores, Ele estendesse graça, perdão e amor, Efésios 2:4-5. Hoje, por causa da obra de Cristo, somos aceitos por Deus, Efésios 1. Ele nos vê através das lentes do sangue de Jesus, e não pela nossa justiça, mas pelos méritos perfeitos do seu Filho, 2 Coríntios 5:21. A parte ofendida recebeu os méritos daquele que foi perfeito, nós. E a parte perfeita recebeu o demérito daqueles que são pecadores. De modo que Deus pôde amar a mim e a você, olhando para nós a partir das lentes de Cristo, que é perfeito, e pôde despejar sobre Cristo, que é perfeito, toda a sua ira pelo nosso pecado. É por isso que Jesus morreu. Só que se eu não entendo o porquê da cruz, se eu não entendo o porquê da reconciliação, eu não vou dar o devido valor a ela. Se eu não entendo por que Jesus morreu, como Ele morreu, eu nunca vou entender o meu propósito de vida, porque nós fomos criados para adorar Jesus e fomos chamados para reconciliar pessoas com Deus, e você só pode fazer pelos outros se você entende aquilo que foi feito por você. Você só consegue chegar na tua casa cansado para chegar numa célula e ministrar sobre gente, se você entende que um dia você foi ministrado e alcançado por esse amor. Você só consegue multiplicar o amor de Cristo se você percebe o nível de graça e perdão que você recebeu. Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Quem entende que foi muito perdoado por Deus, ama a Deus de forma intensa. E por amar a Deus de forma intensa, consegue estender amor aos outros também. Nós não fomos criados para ganhar dinheiro ou ter um carro de luxo. Não fomos criados para ser a maior referência profissional no nosso ramo. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Jesus, não apenas nos aspectos físicos, mas no seu caráter também. De modo que qualquer tentativa de vida fora desses padrões é um desperdício do sacrifício de Cristo. Porque lá em 1 Coríntios 10:31 ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Encontrar o teu propósito não é decidir, como eu disse, entre medicina e advocacia. É sobre anunciar Cristo independente do teu ofício. O teu propósito não é sobre ser um missionário ou sobre ser um empreendedor. O teu propósito é sobre anunciar o reino de Deus numa cidade carente ou dentro do teu escritório. Esse é o propósito do Evangelho, é o propósito da tua vida, e por isso nós estamos aqui celebrando a festa da multiplicação. Nós não estamos celebrando um método da igreja, nós estamos celebrando o propósito da tua existência. Estamos celebrando a tua missão, estamos celebrando o teu chamado e o resultado de tudo isso que você está fazendo, independente do teu ofício secular. O segundo motivo que nos impede de cumprirmos o nosso propósito é a falta de representação, é o que está lá no versículo 20. Porque ele diz: nós somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A falta de representação, ou seja, quando nós não vivemos enquanto embaixadores de Cristo, nós não anunciamos o Evangelho.
O texto fala, vocês são embaixadores. Mas eu deixo de anunciar, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu não tenho nada a ver com Cristo. É quando eu chego numa célula e o líder fala assim, você vai dar a palavra hoje. Eu falo, pelo amor de Deus, não me escala. E não é porque eu não tenho capacidade. Às vezes é porque eu olho para mim e eu não me vejo como alguém que representa o Evangelho. Eu não tenho autoridade para falar do nome de Jesus. Eu não tenho autoridade para falar que Deus é um Deus santo, perdoador, porque eu não sou santo e perdoador como Ele. Muitas vezes o que me impede de ter uma célula relevante, de ser um grande homem de Deus, de ser uma grande mulher de Deus, é porque eu tenho vergonha da minha vida, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eu estou muito distante dela. Eu não sou como um embaixador de Cristo, eu não sou como alguém que representa Jesus. Não sei se você já foi numa embaixada. Recentemente estávamos em Brasília e a gente passou perto ali do setor onde fica todas as embaixadas. É sensacional. A gente passava perto da embaixada, não sei lá, do Japão. O jardim, parecia que era um jardim japonês mesmo, no Brasil. Que engraçado isso. Ser um representante de Cristo, ser um embaixador do Senhor, é termos o cheiro de Jesus, é termos a cultura do céu, é na nossa forma de proceder ser igual a Cristo. Mas às vezes nós somos falhos no nosso propósito, porque a gente olha para isso, a gente olha para a Bíblia e fala, eu não sou nada disso, eu não tenho autoridade. A falta de representação em nós, no nosso caráter, nos impede de cumprirmos o nosso chamado, que é reconciliar pessoas com Cristo. Então, recapitulando, em primeiro lugar, eu não reconcilio pessoas com Cristo, porque eu não entendo o nível do preço que foi pago pela minha vida. Então eu preciso entender, para ter compaixão pelas pessoas. Em segundo lugar, eu não vivo o meu propósito de reconciliar pessoas com Cristo, porque eu não represento Jesus no meu proceder. Eu não sou como Ele. Eu vou à igreja, conheço todas as canções, sei a liturgia de cor, sirvo lá, mas eu não sou como embaixador de Cristo na terra. E em último lugar, o terceiro motivo que nos impede de cumprirmos o nosso propósito é a nossa falta de identidade, porque nós ainda estamos presos em nossos diagnósticos. Nós acreditamos mais nos nossos diagnósticos do que na justiça que Cristo colocou sobre nós. E eu embaso isso no versículo 21, em que ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Querido, presta atenção, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi apenas para te livrar do inferno. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que você vivesse todos os atributos dele. Quantas pessoas hoje são salvas, são convertidas, mas ainda vivem carregando dores e frustrações? Pessoas que são salvas por Jesus e falam, eu até sou salvo, mas eu sou um derrotado. Eu até sou salvo, mas eu sou uma pessoa caída. Eu sou um derrotado, nada na minha mão funciona, nada da minha mão vai para frente, porque um dia alguém falou que isso não iria acontecer, porque um dia alguém falou que eu não tenho eloquência, porque um dia alguém falou que eu não seria ninguém na vida. E às vezes nós estamos vivendo como crentes infrutíferos, crentes que têm 20, 30 anos de igreja, mas vêm num culto como esse para ser receptores, quando na verdade já estão no tempo de ser entregadores de esperança. E às vezes eu estou numa célula, eu faço parte de um grupo, e eu penso, eu vou ficar aqui, eu nunca vou sair dessa posição, nunca vou liderar uma pessoa, nunca vou discipular alguém, nunca vou pastorear alguém, porque um dia eu ouvi que eu não consigo. Porque um dia eu recebi um diagnóstico negativo. Porque um dia alguém falou que eu nunca ia conseguir. Porque Satanás vem me acusando desse pecado que eu ainda não consegui largar. Porque o inimigo ainda vem me afrontar dessa postura que eu não deixei. Porque dentro da minha casa as pessoas não vão me dar credibilidade. Então eu vou ser um eterno receptor da mensagem, mas nunca um entregador de esperança. O que bloqueia o nosso propósito é a nossa falta de identidade. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo um Jesus que morreu no meu lugar, não apenas para que eu fosse salvo, mas para ressignificar o meu propósito, para ressignificar a minha existência. A justiça de Cristo é sobre a tua vida. Quando Jesus morreu, Ele não recebeu ali no seu corpo a ira apenas do nosso pecado, mas também da rejeição do homem, mas também da frustração do homem, mas também dos traumas dos homens. Então por que é que você, depois de salvo, ainda caminha como um derrotado e como um frustrado? Cristo já venceu isso na cruz. Cristo já morreu pelas tuas dores também. A Bíblia vai falar que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi chamado para ser um entregador de esperança, para reconciliar pessoas com Deus. Mas para isso você precisa abandonar aquilo que tem te bloqueado. E talvez se ninguém te disse alguma coisa diferente a teu respeito, a palavra diz. O versículo 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a expressão da justiça de Deus. E a justiça, ela vem para consertar aquilo que está errado. A justiça vem para ressignificar aquilo que está quebrado. A justiça vem para colocar em ordem aquilo que está bagunçado. Então, querido, você sim tem um chamado do Senhor para pregar as boas novas aos quebrantados. É na tua célula, você tem sim a oportunidade de levar Cristo para as gerações. Você na tua casa, você tem a oportunidade de cumprir o teu chamado. E eu queria encerrar aqui contando brevemente uma situação que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Os líderes de célula já sabem que eu já contei isso 1 milhão de vezes nos nossos encontros, mas me fez refletir de verdade. Isso nunca saiu da minha mente. Final do ano, dezembro de 2023, equipe ministerial, nós fomos sair para ter um tempo de confraternização em um restaurante. E naquele dia nós iríamos fazer amigo oculto. E eu lembro que o restaurante era no 2º andar. E eu precisava receber uma encomenda. E eu pedi a Bruna para enviar para mim. E ela mandou um Uber Moto lá. Só que quando eu desci lá embaixo eu não achei o rapaz. E não estava achando mesmo, de jeito nenhum. E procurava. E via outros motoqueiros. Você é fulano de tal? Falei, não, não sou não. Engraçado, era para a pessoa estar aqui, não está. E de tanto procurar, gastei ali uns 10, 15 minutos. E para quem trabalha com aplicativo sabe que ficar esperando 15 minutos é horrível. Mas não estava achando a pessoa. E aí de repente eu vejo um rapaz, ele estava fora da moto com uma sacolinha, era exatamente o que eu precisava. Eu falei, você que é fulano? Ele olhou para mim e eu nunca tinha visto uma pessoa tão irada em toda a minha vida. Nunca. E eu sei que aquele cara ali, ele começou a falar tanta coisa, e xingar. E eu falei, nossa, que coisa? Ué, não foi culpa minha, estava procurando, não achei. Era para estar aqui na porta do lugar, não estava. Estava mais para cima. E xingou. E falou palavrão que eu nunca tinha ouvido na vida. E no final me entregou a minha encomenda. E eu voltei para a nossa confraternização. E naquele momento eu estava indo, depois que terminou, eu fui embora de carro, não estava com a Bruna. Parei no sinal e um carro que estava na minha frente, eu não sei o que aconteceu. O carro estava parado, ele começou a descer e bateu no meu carro. Aí eu pensei, talvez o freio acabou, né? Eu desci e falei, querido, o freio do teu carro acabou, o que aconteceu? Você estava descendo. Você está maluco? Foi você que bateu em mim, tal. E era um morro assim, eu estava atrás. E o carro começou a descer, bateu. Mas como que eu bati em você? E começou a falar, mas tudo bem, fica resolvido, não estragou nada, vamos embora. Só que aquela situação daquele motoqueiro ficou na minha mente e me levou a uma certa reflexão. No mundo de hoje, a gente não conhece o coração de ninguém. Para aquele cara estar armado ali e acabar com a minha vida pelo nível de ira que ele estava, que fazia tempo que eu não via isso em ninguém, não custava nada. Por uma situação desse tamanho. Eu pensei, esse cara armado aqui poderia acabar com a minha vida. E me veio a reflexão, se hoje realmente isso tivesse acontecido, qual realmente é a coisa que teria feito mais sentido na minha vida? E fazer essa reflexão é muito importante para mim e para você. Porque talvez você olhe para a tua vida e você acha que você está vivendo certo. Até você ter a oportunidade de refletir, se hoje você for embora, você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? E o que é que vale a pena essa vida? Eu preciso olhar para a cruz, porque Cristo é a minha maior referência. Ele não morreu por qualquer coisa. Cristo não morreu por uma entrega de Uber Moto.
Cristo morreu para reconciliar a mim e a você com Cristo. Se ao olhar para a tua vida, você não entende que você está vivendo e gastando os teus dias para reconciliar pessoas com Cristo, você precisa ajustar a tua rota. Porque nós não fomos salvos para ganhar dinheiro. Nós não fomos salvos para ter uma promoção no trabalho. Nós não fomos salvos para ter um carro melhor. Nós fomos salvos para reconciliar pessoas com Cristo. Estar em uma célula é a oportunidade que você tem nessa igreja de reconciliar pessoas com Cristo. Você vai estar lá semanalmente, recebendo pessoas, edificando pessoas, abençoando vidas. E naquele momento de reflexão, a primeira coisa que eu lembrei foi da Bruninha, minha esposa. E também lembrei da minha célula, a Célula Ilha, que eu fazia parte. Lá na casa do Paulo, da Patrícia, com a Dani, com a Dilson, com o Diego. E eu lembrava que naquele ano eu estava lá toda semana, levando uma mensagem de esperança, reconciliando pessoas com Jesus. Não desperdiça a tua vida não, querido. Festa da multiplicação não é para a gente celebrar um método da igreja. É para a gente celebrar o propósito da tua existência. Você está aqui para celebrar o porquê você nasceu. Fique de pé, vamos orar. Feche teus olhos, eleva o teu pensamento a Jesus. E vamos orar para que, se hoje você não tem vivido uma vida digna a tua salvação, que você comece a viver agora. Que você comece a viver uma vida reconciliando pessoas com Cristo. E eu não estou falando em você fazer teologia, passar um concílio e se tornar um pastor, não é isso. O chamado da reconciliação é para todo aquele que um dia aceitou Jesus. Se você é crente, se você foi perdoado, você tem que reconciliar pessoas com Cristo. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por este culto tão glorioso. Nós te louvamos e te agradecemos porque fomos salvos e porque nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui, Senhor, e nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. Se nós não temos honrado a nossa vida, o ar que respiramos, se nós não temos tratado com seriedade a nossa salvação, Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, cada vida aqui, despertando corações, para que possamos amar quem está do lado de fora. Nós entendemos o teu sacrifício, Pai, nós não merecíamos, mas o Senhor ainda assim, como parte ofendida, nos procurou, e o Senhor fez além do impossível para que fôssemos reconectados com o Senhor. Pai, obrigado por isso. Nos ajude a reconciliarmos pessoas com o Senhor. Tira de nós, Pai, as nossas limitações. Deus, nós somos definidos não por aquilo que pessoas nos disseram. Nós somos definidos não pelo diagnóstico médico. Somos definidos por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. O Senhor morreu para que tivéssemos livre acesso ao Senhor. E o teu filho, Pai, não está aqui apenas para ser um receptor de uma mensagem, mas para ser um entregador de esperança, mas para ser alguém que anuncia as boas novas aos quebrantados, Pai. Deus, eu oro pelas nossas células, Deus, abençoa, Pai. Desperta aqui nessa manhã corações que vão se abrir novas células. Desperta aqui, meu Deus, coração de pessoas que vão amar receber pessoas. Desperta aqui corações que vão desejar ser líderes. Desperta aqui corações que vão desejar discipular pessoas. Não é porque são método da igreja, mas é porque é ordenança tua. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, indo, Senhor, vivendo a nossa vida, no nosso trabalho. Nos ajude a sermos boca do Senhor, e onde estivermos, sermos ponto de salvação, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém, Deus.